Bem-vindo ao canal Physiquei. Sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2015 e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta resolver primeiro sozinho ou sozinha. Essa é uma questão clássica de física que ele fala sobre a geladeira. Você vai abrir a porta da geladeira, depois você fecha a porta, só que esqueceu alguma coisa lá dentro, por exemplo, esqueceu de pegar algum alimento e tenta abrir novamente logo após fechar. Bom, nesse caso, todos nós sabemos que é necessária uma força mais intensa do que a habitual. E no enunciado ele quer saber o motivo. Por que tem essa dificuldade extra, né? Qual o motivo físico dessa dificuldade extra? Antes de lermos as alternativas, vamos visualizar e entender passo a passo dessa dificuldade. Eu vou começar aqui com a porta da geladeira aberta. Ao abrir a porta, duas coisas acontecem. Primeiro, equilíbrio de pressão. Então, aqui fora, eu vou afirmar que a pressão é igual à pressão atmosférica. Vou abreviar a pressão externa, que é igual à pressão atmosférica local. E como a porta está aberta, a pressão dentro da geladeira também tem que ser igual à pressão atmosférica. Então, dentro da geladeira, vou chamar de pressão interna, também tem que ser igual à pressão atmosférica. E outra coisa que acontece é o aquecimento do ar dentro da geladeira. Ao abrir a porta, já começa a entrar calor ali dentro e a temperatura começa a subir um pouquinho. Claro que não chega a ter a mesma temperatura que o ambiente externo, mas só de abrir a porta já começa a esquentar um pouco mais do que estava antes. Ok, vamos então fechar a porta e entender o que acontece com o gás dentro da geladeira, com o ar dentro da geladeira. Primeiramente, vamos pensar que esse ar começa a resfriar. Na hora que você fechou, parou de ter essa entrada de calor, ou pelo menos reduziu bastante essa entrada de calor. Como a geladeira está ligada na tomada, ela está funcionando, aquele ar que tinha sido aquecido começa a ser resfriado novamente. E aí a gente tem que lembrar então da lei dos gases ideais, equação de Clapeyron. Sabemos que para um gás ideal, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols constante dos gases vezes a temperatura absoluta, PV igual a nRT. A gente pode sim considerar o ar dentro da geladeira como sendo um gás ideal. E pensa comigo, ao fechar a porta e esse ar começar a ser resfriado, o volume não vai mudar, até porque o volume que ele ocupa é o volume interno da geladeira. A geladeira tem paredes fixas, não vai ter nem aumento e nem redução de volume. Logo, ao reduzir a temperatura, você concorda comigo que a pressão interna começa a reduzir também. Temos uma relação diretamente proporcional entre pressão e temperatura. Isso, claro, porque a gente está fixando o volume e também o número de mols, pensando que aquele gás está confinado. O ar dentro da geladeira está confinado, tem uma certa quantidade e essa quantidade de gás não vai mudar. O R é uma constante, então não tem nem comentário sobre isso. Bom, agora sim a gente consegue entender o porquê dessa dificuldade extra. Aqui do lado de fora, a pressão continua igual à pressão atmosférica. Porém, dentro da geladeira, a pressão dá uma leve reduzida. Vou até colocar exemplos numéricos para ficar um pouco mais palpável da gente entender. Vamos supor que a pressão interna, por ser menor que a atmosférica, vamos supor que ficou igual a 0,9 atm. Isso é um valor que eu estou tirando da minha cabeça, um valor totalmente aleatório, só para ficar mais fácil de entender. E a pressão atmosférica eu vou assumir que é igual a 1 atm, supondo que a gente está numa cidade a nível do mar. Ok, se do lado de fora eu tenho 1 atm de pressão e do lado de dentro eu tenho menos pressão, eu estou com uma pressão reduzida, vou até trocar a cor para a gente entender que são valores diferentes, tá? Logo, a força que esse ar de dentro faz sobre a porta também acaba sendo menor do que a força que a atmosfera faz sobre a porta. É como se fosse um cabo de guerra, em que a atmosfera tenta empurrar a porta para dentro com uma certa força e, ao mesmo tempo, o ar dentro da geladeira tenta empurrar a porta para fora, porém com uma força menor. E a força é menor porque a pressão é menor. Lembra que pressão é força sobre área. Pressão e força estão diretamente relacionados. Aqui eu vou ter uma força
de fora para dentro, que eu vou chamar de força externa, e que eu vou ter uma força de dentro para fora, que eu vou chamar de força interna. E assim, dependendo da diferença de pressão, haverá uma diferença de força enorme, você não consegue abrir a porta de jeito nenhum. Mas por que você, esperando algum tempo, já consegue abrir com mais facilidade? Porque com um certo tempo, algumas moléculas de ar começam a entrar na geladeira. A vedação, por mais que seja boa, não é perfeita. Aquela borracha que faz a vedação permite sim a entrada de algumas moléculas de ar. Então, esperando um certo tempo, o ar começa a entrar, e aí, pensando na equação, se aumenta o número de mols, acaba aumentando a pressão até atingir o valor da pressão atmosférica. Por isso que a dificuldade só acontece quando você fecha e já tenta abrir na mesma hora, em que não teve tempo de ter esse equilíbrio de pressão. Então, havendo essa diferença de pressão, vai ficar mais difícil, com certeza. Vamos procurar agora as alternativas. Letra A. A dificuldade extra acontece porque o volume de ar dentro da geladeira diminuiu. Errado. No momento isso aconteceu. A pressão lá dentro reduziu por causa de uma redução de temperatura. Não foi porque ninguém tirou o ar lá de dentro, não. Letra B. Porque o motor da geladeira está funcionando com potência máxima. Isso aqui não tem relação nenhuma. Viagem total. Nada a ver. Letra C. Força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Se a geladeira não tivesse nenhum ímã, essa dificuldade nunca aconteceria. Com certeza a letra C também não é a resposta. Muito absurdo o que ele falou aqui. Letra D. Porque a pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Perfeito. Por alguns segundos, por um curto intervalo de tempo, a pressão lá dentro realmente fica menor do que a pressão externa. E a última alternativa, só para realmente conferir que está errada, letra E, porque a temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes dela ser aberta. Na verdade, não. Se você abriu, a temperatura lá começa a aumentar. E aí, na hora que você fechou, instantaneamente após fechar, essa temperatura começa a diminuir até voltar para a mesma temperatura que ela tinha antes de ter sido aberta, ok? Então, em nenhum momento a temperatura ficou abaixo. Na verdade, em alguns momentos a temperatura ficou acima, ok? Tinha uma certa temperatura que subiu, fechei a porta, desceu. Nunca vai ficar abaixo do que estava antes. Então, letra E ficou meio confuso, só que também está errado. E aí, gostou dessa resolução? Fez sentido para você? Então deixa o like, comenta se a dúvida estiver, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você estiver procurando um curso de física completo com essa mesma metodologia que você assistiu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.